Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do 23º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 23. Estranha moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e o que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com batismo e como me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgam que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois de agora em diante, se numa casa houver 5 pessoas, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas, um pouco equivocada, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, pois Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e não há nenhuma que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Porém, se é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus adversários de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que prejudicaria pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Portanto, condenaram Jesus, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas esta sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro arraial da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais tramavam em combatê-la, porque subvertia crenças antigas a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos, foram inumeráveis as vítimas. No entanto, a ideia cresceu sempre e triunfou, porque, como verdade, superava as que a vieram antes. É de notável que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por formalidade, porém, a crença desapareceu, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é grave, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais determinantes e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Ele sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, pois a verdadeira fé não está na sua alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. O erro lhe é proveitoso, ele se agarra ao erro e o defende. Sócrates também ensinara uma doutrina até certo ponto, igual à do Cristo.
Por que a sua doutrina não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não havia chegado o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão em tempo propício. É certo que muito faltava para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilá-las, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, as mais das vezes, veladas pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí porque sem demora nasceram numerosas seitas, todas pretendendo possuir a verdade exclusivamente e não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram maldição umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. A culpa é da doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Alguma vez ele disse a seus discípulos: vão, matem, massacrem, queimem os que não crerem como vocês? Não, ao contrário, disse: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amem o próximo, amem os inimigos, façam o bem aos que os persigam. Disse-lhes: igualmente, quem matar com a espada pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha previdência do que aconteceria. Mas, essas coisas eram inevitáveis, porque são próprios da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, visto que, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As investidas sempre recaíram sobre os que abusaram dele. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Quando Jesus declara: não creiam que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiam que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta cruel que desune os filhos do mesmo Deus. Afinal, cansados de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que lhes tenho ensinado. O Espiritismo vem na época prevista realizar as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição
o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar o seu caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Portanto, ele também tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. As batalhas que terá de enfrentar são todas de ordem moral e o término está próximo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Então, essas palavras de Jesus devem ser entendidas com referência às iras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado da parte de Jesus em semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Encerramos aqui o capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.